Você pode ter clientes, vender bem e mesmo assim quebrar a sua empresa. E você sabe por quê? Porque o que mata uma empresa não é a falta de venda. Isso ninguém te explica quando você decide empreender. Olá, visionários! Sejam muito bem-vindos no nosso Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira, empresária, mãe do Júnior e da Mariana e esposa do Átila Lira. Hoje eu tô trazendo um ponto aqui que eu gosto muito de falar. Poucos fazem e acabam se enganando e camuflando de repente uma situação na sua empresa. Eu já sofri com isso em muitas das vezes e a gente aprende na dor. E eu tô aqui para trazer isso para vocês. Hoje eu vou falar sobre fluxo de caixa, que todo mundo fala e às vezes você não entende exatamente o que é e para que isso é tão importante, para que isso serve. O fluxo de caixa, ele é mais importante do que um DRE, do que um balanço, do que realmente você saber ali o que você vendeu. O fluxo de caixa, ele é fundamental para o crescimento da sua empresa e para que sua empresa não venha quebrar. Esse pequeno item, que é o fluxo de caixa, é fundamental para a sua empresa, independente do tamanho que a sua empresa é. Que você pode achar que você está começando agora, que você fatura pouco. Não interessa. O fluxo de caixa é que vai fazer você enxergar se você pode dar um passo ou se é melhor você retroceder. E aí o que você pode fazer e o que você não pode fazer é através do fluxo de caixa. E saber fazer um fluxo de caixa correto. Como a gente sempre está trazendo aqui nesse formato para vocês, a gente pontua alguns itens para vocês e vamos linkando ali algumas coisas para trazer uma clareza melhor para vocês. Aí, através disso, eu vou desenvolvendo. O primeiro aqui é faturamento não é lucro. Você provavelmente já ouviu muitas pessoas falando: ah, porque eu faturo X valor, eu faturo não sei quanto, eu faturo isso. Só que o faturar não é lucro. Faturar, Francine, o que é faturar? Faturar é o que você fatura, é o que você vende. Quanto que a sua empresa vendeu é o seu faturamento. Então, se você vendeu tudo que você vendeu na sua empresa, você vendeu, vamos botar, 50 mil reais. Esse é o seu faturamento. Esse é o seu lucro? Não. Esse é o seu faturamento. Qual é a margem líquida que sobrou? Não tem a ver com o seu faturamento. Então, quando muitas pessoas falam, eu já ouvi pessoas falando que faturam não sei quantos dias, que eu faturei tanto. E aí? Já pergunto, tá, mas qual foi a sua margem líquida? Qual foi o seu lucro? Porque faturar muito não significa que você vai ter um lucro bom. Às vezes você fatura muito, e a sua margem é tão pequena que às vezes você para e fala assim: meu Deus do céu, eu faturei tanto, tive tanto trabalho e minha margem é essa? Sim, existem casos do lucro não dá nem para determinadas coisas, porque a sua despesa é tão grande. Mas como que eu corrijo isso? Através do seu fluxo. Então aqui, ó, muitos confundem dinheiro que entra com dinheiro que sobra. Confunde e acaba te vendendo algo mediante isso. Tome cuidado. Vender bem não significa estar com uma empresa saudável. O fluxo de caixa é o que mostra a realidade. Fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? É você colocar tudo que você tem de obrigações, de despesa, tá? Tudo. Além do que você tem a pagar no dia, o que você tem a pagar, eu particularmente gosto de fazer para uma semana, um mês, e se a sua empresa fechar. Isso é tão importante você saber. Se eu hoje, a minha empresa fechar, você sabe qual é o resultado da sua empresa? Se hoje eu quebrei, ou aconteceu alguma coisa, resolvi fechar a minha empresa. Qual é o meu resultado? O que você tem em caixa? Quais são as suas despesas? Quais são as suas obrigações? O que você vai ter que se comprometer? Quais são os seus reais números? Então, através do fluxo de caixa, você consegue ver. Porque você está vendendo ali, ó. Tô vendendo, vendi. Poxa, mas eu vendi tanto e não sobrou nada. Porque não fez o fluxo. Porque eu posso vender, vamos botar, como eu falei, vendi 50 mil. Aí eu olhei o meu fluxo ali, minhas contas fixas, minhas contas variáveis, isso aqui. Eu tive no total 40 mil. Aí vendi 50,
40 mil eu tenho ali das minhas despesas, entre custo fixo e variável, e aí me sobra 10 mil. Será que sobra? Quanto que eu vou pegar desse valor já para deixar no meu fundo de reserva? E aí sim eu vejo quanto que vai sobrar. Eu vejo quanto que eu posso reinvestir no meu negócio, quanto que eu posso retirar, quanto que eu posso pôr para comprar mais mercadoria. Então, assim, essa é a importância do fluxo de caixa, para você saber como que está a saúde da sua empresa. Se você não tem os números, você não consegue mensurar. Você não sabe, aí você vai achar assim, eu tô faturando muito, e aí? Mas de repente você tá faturando muito e suas despesas também estão aumentando muito. Como que você consegue corrigir isso? Através do seu fluxo. Eu sei quanto que é a minha despesa, eu enxerguei quais são minha despesa sai em 40 mil. Mas quais são as minhas maiores despesas? Tá no meu aluguel. Aluguel, não tem como, eu posso negociar ou posso ver alguma coisa? Não, mas eu tô comprando muito isso daqui. O que eu posso fazer para enxugar isso? Eu só consigo ver através dos números, através do meu fluxo. Se eu não tenho meu fluxo em dia, eu não tenho o poder de resolver nada. Eu não sei dos meus números, estou comprando, estou investindo, o que eu não posso investir, comprometendo isso e aquilo. No seu fluxo de caixa, inclusive, você tem que contabilizar o seu estoque, você tem que contabilizar as suas vendas futuras. Se eu vender isso daqui, eu consigo... É você pôr a real situação da sua empresa. O fluxo de caixa, ele serve para isso. Tudo que você tem de receita, tudo que você tem de despesa, tudo que entra, tudo que sai, tudo que possa vir, tudo que pode... Então, ali você está provisionando tudo. Aí você consegue ter uma visão clara. Por que eu falei que ele é mais importante do que um balanço, um balancete? Porque o fluxo de caixa, você tem que ter isso semanal. Semanal. Você pega... Tem gente que faz diário, dependendo da necessidade da empresa, ou de 2 em 2 dias. Você pode fazer uma vez por mês? Pode, mas só se a sua empresa é pequena ainda, as coisas são muito certinhas, você não tem muito para onde crescer, aí você pode fazer algo ali mensal. Mas eu não recomendo. Se você vai fazer o mensal, você tem o seu DRE. E aí no DRE você vai conseguir enxergar ali. O fluxo de caixa é para você sanar um problema que possa vir. É você ter a visão clara do seu negócio antes de ter um fechamento. Então o fluxo de caixa ele serve para isso. O segundo ponto aqui que nós separamos é despesas fixas e variáveis que sufocam. E aí linkamos alguns itens: aluguel, equipe, fornecedores, impostos. O problema não é ganhar, mas equilibrar o que sai. Isso é fundamental. Sem controle, o caixa fica negativo mesmo com vendas altas. Gente, você tem que saber, primeiro, isso daqui são as despesas fixas da sua empresa. Meu aluguel, minha mão de obra, quanto que eu tenho ali dos meus fornecedores. Tá, tem empresas que o fornecedor pode ser variável, que uma hora eu vou comprar, outra hora eu não vou, mas pega ali de consumo e insumo, ok? Fornecedores de consumo e insumo, que é o que você precisa na sua empresa. Francine, o que é consumo e insumo? Tudo que você vai consumir. Insumos: água, luz, gás, serviços que são prestados para você. De consumo, se você é uma empresa grande, é EPI, é material de limpeza, tudo que é de consumo. Então, entenda isso. Não vou me aprofundar nisso. Tem vários vídeos hoje na internet, você pode pesquisar, e isso é importante você saber. O que é um insumo, o que é um consumo, porque você tem que ter planos de contas dentro da sua empresa. Então você tem que saber, para você ter uma análise certa na sua empresa, você tem que saber para onde o seu dinheiro está indo. Se ele está indo no insumo, se ele está indo no consumo, nas suas despesas fixas, nas suas despesas variáveis, porque para você tomar uma decisão, você precisa ter essa noção clara. Então, plano de conta serve para isso. Então, cada plano de conta é de acordo com o que você, com as suas despesas. Então, impostos, outro item que você tem que ter domínio. Se você não tem domínio do imposto que você paga, da sua tributação, você é engolido 100%. Então, se você não faz, olha, como que você vai calcular a margem do seu serviço? Eu sou uma empresa de serviço. Você tem que saber quanto que você vai pagar de ISS, quanto que você paga de PIS, quanto que você paga de COFINS, quanto você é CLL e RPJ. Isso você tem que saber na ponta da língua. Porque para eu cobrar um imposto, para eu cobrar um serviço, eu já tenho que saber quanto que vai ser descontado, sabe por quê? Você vai lá e você cobra, eu vou te cobrar R$200 no serviço X. Desses R$200, você vai pagar ali em média 14% de imposto. Isso contando se você tiver um benefício de ISS para pagar aí 2%. Se for mais, você vai pagar, sei lá, 20%. E aí, quanto que foi do seu serviço para isso? E você
você não calculou. E aí você trabalhou, não recebeu, porque você tem que pagar, se você não pagar o seu imposto, você está ilegal perante ao Estado, perante ao país independente. Então você tem que cumprir. Somos pessoas que cumprimos as leis e as regras. Então você vai ter que pagar esse imposto. Só que você não calculou. Então você cobrou errado. Então antes de qualquer coisa que você vai cobrar, que você vai precificar, você tem que levar em consideração quais são as minhas despesas que eu tenho que embutir nesse serviço. Se o imposto ele vai ser para quem é de serviço, se ele é retido ou se ele não é. Se você trabalha com venda, quanto que eu vou pagar de ICMS? Se o meu produto eu tenho que pagar IPI, qual é a tributação para quem eu vou vender? Será que eu vou pagar? Qual é a minha tributação? Eu pago PIS, COFINS, e mesmo assim eu tenho CSLL e RPJ, então isso tudo tem que ser embutido no seu preço. Então você tem que saber e você já consegue controlar. Quando eu faço o meu fluxo de caixa da minha empresa de serviço, eu já coloco ali quanto que eu vou ter que pagar de imposto, porque eu sei quanto que eu faturei e eu já calculo o meu percentual. Então eu tenho a pagar X de imposto. Que imposto você trabalha e você vai pagar no próximo mês, referente ao mês que você executou o serviço. E quando eu faço da minha empresa de venda, eu também calculo. E aí eu sei quando eu vou calcular, quanto que eu vou comprar a minha mercadoria, quanto que eu vou vender, e nessa margem ali eu tenho que saber. Então, se eu comprei a mercadoria por X valor, quando eu for vender, eu já tenho que incluir o meu imposto. Então, imposto ele é fundamental para o seu fluxo de caixa. Porque nesse imposto, se você fez o seu fluxo e não contabilizou um CSLL e RPJ, por exemplo, nas minhas empresas eu pago trimestralmente. Então, se eu não calculo isso mensalmente para que eu vá pagar isso já no meu caixa, ele já tem que estar separado. Então, quando eu faço o meu fluxo, eu já separei aquele valor, porque daqui a 3 meses eu vou ter que pagar. De 3 em 3 meses eu tenho que pagar aquele imposto. Se eu não calculo isso, eu tenho prejuízo fora do normal. Eu tenho prejuízo fora do normal. Então, você tem que calcular, você tem que provisionar já tudo. Você tem que saber, na ponta da língua, quais são as suas despesas fixas. O que você paga hoje que são despesas fixas? Quanto que é meu aluguel? Quanto que é minha água, quanto que é minha luz, quanto que é os meus funcionários, quanto que eu pago de GPS, quanto que eu pago de FGTS, entendeu? Quanto que é as minhas despesas fixas. Despesa fixa é tudo que você tem que pagar todos os meses na sua empresa. As variáveis vai de acordo com a sua produção. Então, aí vem insumo, consumo. Então, o que eu precisei? Será que eu precisei disso? Se você trabalha com doce, quando você vai comprar as coisas, eu comprei material para eu fazer o meu doce, isso é um consumo. Eu usei o gás, isso é um insumo. Mas essas são contas variáveis. Por quê? Tem mês que você consome mais um gás, tem mês que você vai consumir menos, tem mês que você, no meu caso, oxigênio, eu consumo. Então, assim, são coisas que é variável, um combustível, são coisas variáveis, porque não é todo mês que eu vou pagar a mesma coisa. É diferente das fixas. Então você tem que ter isso. Tá? O seu fluxo de caixa você tem que ter a noção, você tem que computar tudo isso, que não adianta nada você vender se você não está. E de repente, se você não sabe o real custo da sua operação, você está precificando errado. Então, o fluxo de caixa ele também serve para isso, para você entender se você está precificando o seu serviço ou o seu produto da maneira correta. O outro ponto é atraso entre vender e receber. Isso daqui é algo que você tem que ter muito planejado. Por quê? Empresas de serviço, por exemplo, dependendo para quem você vai prestar o serviço, às vezes você faz e você vai receber daqui a 30, 45, 60 dias. E muitas das vezes você tem que comprar os materiais à vista ou nem sempre consegue parcelar. Então você tem o fluxo de caixa, ele vai te ajudar em relação a isso. Realmente o que você precisa. Então, a longo prazo, eu vou fazer esse serviço aqui, meu serviço foi 100 mil. Só que quando que eu vou receber? Eu vou receber daqui a 3 meses. Por exemplo, o órgão público que é danado para fazer isso. Você faz o serviço, só recebe com 45 dias. E dentro desses 45 dias, como que eu vou manter a minha empresa? Então, você tem que ter esse controle entre o prazo que você vai vender do que você vai receber. Então, isso é muito importante para você ter. Você tem que ter isso, essa clareza e o domínio desses prazos
na sua mão. Não confunda, porque isso até mesmo se você quiser dar um prazo para alguém, um prazo maior, você consegue ver se você vai conseguir segurar suas contas através do seu fluxo de caixa. Eu tenho um cliente, só que ele ficou apertado e me pediu um prazo maior. Será que a minha empresa vai conseguir segurar? E aí a gente vai nesse fluxo. Então, isso daqui, atraso entre vender e receber, você também tem que computar no seu fluxo de caixa, ok? O outro ponto é retiradas pessoais descontroladas. Gente, eu já falei isso no outro vídeo e isso daqui é um erro que muitos cometem. A sua retirada pessoal da sua empresa também tem que ser computada. Você tem que saber, assim como você faz o fluxo de caixa da sua empresa, você tem que fazer da sua casa. Qual é o meu custo fixo da minha casa? Ah, é X. Se você paga aluguel, ou se você tem casa financiada, a minha água, a minha luz, compras de mercado, quanto que eu gasto, plano de saúde. Se você tem filho, lanche do filho, escola do filho, se faz terapia, você tem que mapear tudo que você gasta. E aí, sim, além disso, eu vou tirar X valor, que é para o meu lazer. Eu quero viajar, eu quero fazer algo, ou eu vou tirar para investir, para botar no meu investimento. Então, isso daqui também tem que ser planejado para que você possa colocar no seu fluxo. Que no seu fluxo de caixa também tem que constar a sua retirada. Tem que constar ali, porque se você faz o seu fluxo bonitinho, eu tô lá, eu já sei como que a minha empresa tá linda, maravilhosa, mas eu não provisionei a minha retirada pessoal, eu tô atrapalhando também o meu fluxo de caixa. Então, a sua retirada pessoal tem que estar. E se você precisa de uma emergência ou algo do tipo, você vai ver se você vai conseguir tirar do seu caixa através do seu fluxo. Porque você tem que planejar um fundo de reserva, que vai servir tanto para sua empresa quanto para você. Se você não faz um prolabore, você retira lucro, ou se você faz um prolabore, mas precisou de uma emergência, aconteceu alguma coisa e você não tem uma reserva na sua pessoa física, vai precisar retirar da sua empresa, você tem que ter. Se você não tiver esse fluxo de caixa redondo, incluindo inclusive isso daqui, não adianta. Então, assim, não adianta eu fazer um fluxo de caixa lindo e não incluir as minhas retiradas e ficar retirando ali, ó, descontrolada. Eu atrapalho o meu fluxo de caixa. Então, vamos ter sabedoria e consciência do que a gente faz. Não misture pessoa física com pessoa jurídica. Saiba exatamente quanto que é que você precise. Mas se eu precisar mais, então já provisiona no seu fluxo de caixa 10% a mais do que você retirou, ou que você vai precisar. Então, mas tenha isso anotado, porque não adianta nada. Você está organizado lá, mas a sua vida pessoal não está. E aí a sua vida pessoal vai atrapalhar a sua empresa. E o último ponto aqui é o impacto de não olhar para o fluxo de caixa. Sem o fluxo de caixa, você vai navegar sem direção. Você vai fazer ali, ó, de orelhada, sem saber se você está sendo correto ou não. O fluxo de caixa, ele não serve só para você saber quanto que você tem no seu caixa, não. Ele serve para que você possa enxergar e ter certeza do próximo passo que você tem que dar, ou evoluindo ou regredindo. Porque através do fluxo de caixa você pode ver que você não tem como, que é a hora de você interromper, é a hora de você parar, de rever o que você está fazendo. Então, é através do fluxo de caixa que ele traz essa clareza para você. Então, ele é o mapa da sua empresa. Se você não tem isso na sua mão, se você não tem essa clareza dos números, esquece. Eu tenho na minha cabeça. Esquece. Você tem na sua cabeça, mas se você tem uma equipe trabalhando, eles precisam ter a mesma visão que você e nem sempre vai ter. Então, você tem que ter. Isso daqui é uma ferramenta que você tem que fazer independente da situação que você está, no momento que você está, do tamanho da sua empresa. Fluxo de caixa você faz desde o início. Até mesmo para você saber se você está faturando bem, se você está no caminho certo. E é isso. Porque quando você vai só sobrevivendo, eu paguei, estou apagando incêndio, isso e aquilo, você vai trabalhar demais, exageradamente, sem saber se a sua empresa está dando resultado ou não. Quando você tiver que ver, já é tarde demais. Então vamos provisionar. E através do fluxo de caixa, quando você faz, você começa a ter a visão clara. Quanto que você está gastando, quanto que não é, quanto que você tem. Mas eu estou com muitas despesas esse mês, mas você consegue ver se seu estoque está alto, o que você pode fazer. O fluxo de caixa ele é essencial para a saúde da sua empresa.
é essencial. Sem ele, você não consegue dar um próximo passo, porque isso aqui é um controle financeiro que todas as empresas precisam. Todas as empresas precisam. Fluxo de caixa é o terror de muita gente, exatamente por causa disso. Dá trabalho, você tem a visão clara, e quando a gente tem a visão clara, a gente se desespera, nem sempre vai ficar feliz. Então, é chato, não é legal, às vezes é melhor você nem ter certeza, nem saber, mas é preciso. Para que você tenha certeza, se você está no caminho certo, o fluxo de caixa vai te ajudar. Por isso que eu falei desde o início, na minha visão, ele é melhor e mais importante, melhor não, ele é mais importante até do que o DRE, do que um balancete, do que um balanço, porque com ele eu consigo corrigir a rota de imediato, porque com ele eu consigo ter um fluxo semanal, diariamente, independente como você queira fazer. Eu não recomendo você fazer um fluxo mensal, não. Ah, estou muito agarrada, fiz de 15 dias. Em uma semana pode acontecer coisas que você não consegue corrigir. Na minha humilde opinião, o recomendado é você fazer toda semana. Faz toda segunda-feira ou toda sexta-feira. Que você fazendo sexta-feira, você já sabe como a sua semana vai iniciar. Se você faz na segunda-feira, também você já sabe como segunda-feira cedo você está ali, você viu, você apresentou, ó, quais são as ações que a gente precisa tomar, ó, eu tô com uma conta assim e tal, e a gente não vendeu tanto, como que eu vou fazer? Então não deixe para apagar incêndio, controle o incêndio, faça manutenção, porque a gente vê que muita gente apaga incêndio e isso cansa, isso desanima. Então vamos fazer o básico, vamos fazer o necessário para a sua empresa. E o fluxo de caixa é essencial. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui, trazendo para essa parte empresarial. Como eu sempre falo, eu vou trazer sempre esse gancho aqui. Eu já passei por isso, eu já negligenciei muitas das vezes, mas porque eu estava tão atarefada que eu acabei negligenciando o que era mais importante. E aí o prejuízo vem, e aí a briga vem. Porque se eu sou do financeiro e não alimento o meu sócio com essas informações, ou se você é um funcionário e não alimenta o seu patrão com essa informação, ele fica vendado e acaba tomando decisões e passos errados. Então, por isso o fluxo de caixa é essencial. Não negligencie isso. Faça toda semana. Se você quer fazer com menos tempo, então faça, mas não passe de uma semana. Não passe, porque esse prazo, não consegui fazer, vou fazer tantos dias depois, pode ser fatal para a sua empresa. Então, não enterre a sua empresa por esse erro aqui. Tenha a visão clara do seu negócio através do seu fluxo de caixa, mas saiba fazer. Se você, eu não sei, mesmo com as dicas que eu dei aqui, então busca. Hoje em dia tem tantas ferramentas, o Google tá aí, o YouTube tá aí, tem tanta gente falando, tem cursos que você possa fazer, mas se dedique a isso. Aprenda a fazer um fluxo de caixa correto. Aprenda o que são planos de conta. Aprenda o que você tem que colocar, o que você precisa dimensionar, o que não. Então, aprenda a fazer isso e coloque em prática da sua empresa. Se você já faz, parabéns. Não negligencie isso. Não deixe nunca de fazer. Mantenha o seu fluxo em dia, porque isso pode fazer uma diferença gigante, tanto para cima quanto para baixo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que você puder. Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito ainda no canal, já se inscreva e ative as notificações, porque toda semana a gente está trazendo conteúdo para edificar a sua vida. Porque esse é o intuito do Visão de Mulher. A gente está aqui para somar e nunca para subtrair. Então a gente quer sempre somar na sua vida, trazer aqui esses pontos, trazer o que eu vivo. Eu vou falar o que eu tenho propriedade e autoridade. Então esse assunto aqui empresarial, eu tenho propriedade para falar. Porque são 10 anos aí empreendendo, ao lado de uma pessoa que me ensinou muitas coisas e a gente está em constante evolução. E se Deus quiser, eu vou transbordar cada vez mais e mais do que eu puder na vida de vocês. Esse é o nosso Visão de Mulher. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo.